Agora, pessoal, a gente vai começar aqui uma parte prática desse capítulo 8, que é realmente fazer os testes de hipótese. Agora que vocês já viram a teoria, vocês vão ver que fica fácil de entender aqui o teste. Esse primeiro exemplo é um teste de hipótese bicaudal com amostra pequena. Então vamos para o exemplo aqui. Suponha que uma empresa ela afirme que o tempo médio de atendimento é 20 minutos. Então eu tenho uma afirmativa, não é isso? Lá na teoria a gente falava que a gente começa com uma afirmativa. Queremos verificar se os dados da amostra contradizem essa afirmação. Então a empresa fez uma afirmação, a gente vai coletar uma amostra para ver se essa afirmação ela pode ser aceita ou deve ser refutada. Então qual que é a hipótese? A hipótese nula, que a média é 20 minutos. Então a empresa, nesse caso aqui, né, mantém o status quo, mantém a afirmativa, e a empresa estaria certa. A minha hipótese alternativa, o H1, vai falar o quê? Que esse tempo é diferente. Seja para maior ou para menor, né? No caso aqui não vai importar, é diferente. Então, como o H1 é relativo à diferença, traz-me um teste bicaudal. Não é isso? Vocês lembram da tabelinha que eu deixei na matéria. Segundo passo, vou coletar uma amostra. Então, suponha que a amostra de 25 atendimentos, eu peguei essa amostra, tem apresentado média amostral de 23 e TZI padrão, né, igual a 5. Então, olha, a afirmação da empresa é de 20 minutos e na minha amostra deu 23. Só com base em 23 eu posso falar que é diferente? Não. Eu tenho que saber se isso é significativamente diferente de forma que eu possa rejeitar ou não. Então, é com base nessa amostra, nas probabilidades, né, que a gente vai poder afirmar isso aí com um certo nível de certeza. Já de posse da minha amostra, eu vou calcular a estatística do teste. Mas qual o teste que eu vou usar? Z ou T? No caso aqui, eu vou usar o T. Por quê? Dois motivos. Primeiro, a minha amostra é pequena, menor que 30. Olha, são 25 atendimentos. E segundo, eu não tenho o desvio padrão populacional. O que eu tenho é o desvio padrão amostral. Tá? Então, eu vou ter que utilizar o teste T. Então, a fórmula a gente já conhece, né? Aplicando aqui na fórmula, eu vou obter um T igual a 3. Obtido meu T igual a 3, eu tenho que interpretar esse valor. Então, eu vou para a tabela e vou olhar o que significa. Então, esse valor ele será comparado com a distribuição T com n-1 graus de liberdade. Como a minha amostra é 25, n-1, 24 graus de liberdade. Se a gente adotar aqui um alfa de 0,5, ou eu quero 95% de confiança, o valor crítico bicaudal será aproximadamente 2,64. Vamos ver aqui na tabela, olha. Se eu olhar aqui, olha, 24 graus de liberdade, né? Então eu estou nessa linha aqui. E quando eu vou lá para o teste bicaudal, eu tenho que achar lá o 95, olha. Subindo nessa coluna aqui, olha, 95 no teste bicaudal, com 24 graus de liberdade, eu tenho esse valor aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, 2,064. Tá? Então, esse é o meu valor de T, 2,064. Agora, a regra de decisão. Como o valor absoluto da estatística calculada foi 3, então eu calculo 3, é maior que o valor crítico. O 3 ele é maior que o valor crítico de 2,0643. A estatística caiu em uma região crítica, logo rejeitamos H0. Então, como esse 3 aqui ele é maior do que o 2,64, que me dava aí 0,05, né, de significância, significa que eu caí lá na região crítica, lá nas caudas. Então, esse valor ele é muito extremo, né? Ele é muito extremo. Então, a amostra fornece evidências de que o tempo médio de atendimento ele é diferente de 20 minutos. Tá? Então, eu tenho, com base nessa amostra, eu tenho evidências de que o tempo médio ele não é 20 minutos. Tá? Ele é diferente. Interpretação. Isso aqui, ó, isso não significa provar com certeza que a média não é 20. O que isso significa? Significa apenas que, com base na amostra e no nível de significância adotado, os dados são suficientemente incompatíveis com a hipótese
de média igual a 20. Tá? Essa é a conclusão que a gente tem que chegar. Essa é a conclusão correta do ponto de vista aí matemático, da estatística, que a gente deve afirmar. Tá? Esse negócio de provar que com certeza não é o caso da estatística inferencial, que a gente trabalha com probabilidades. Tá? Vamos agora para um segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. Teste de hipótese unicaudal com desvio padrão desconhecido. Então a gente tem aqui uma pizzaria que ela afirma que o tempo de entrega é de 30 minutos ou menos. Ela fala assim, ó, eu entrego minhas pizzas com menos de 30 minutos. Só que aí um pesquisador, ele acha que é mais, que esse tempo ele é maior que 30 minutos. Então ele vai e coleta uma amostra, né, anotando o tempo de entrega, para realizar o teste de hipótese. Então ele pegou uma amostra aí de 30, tá? 30 entregas e mediu o tempo. Ele chegou numa média de 32 minutos, com um desvio padrão de 8. Então vamos lá, olha, os dados aqui, olha, do problema. Eu tenho uma média de 30, que é o que a pizzaria afirma, que é isso ou menor, né? Eu tenho uma amostra com tamanho 30. A média do tempo de entrega observado na amostra foram de 32 minutos. O meu desvio padrão é de 8. Então, esses valores serão utilizados para calcular a estatística do teste. O objetivo do teste é verificar se a média observada na amostra, que é 32 minutos, ela é significativamente maior do que a média afirmada pela pizzaria, que é o MI0, que é 30 minutos. Caso essa diferença seja estatisticamente significativa, a gente vai ter evidência para contestar a afirmação da pizzaria. Então, o primeiro passo aqui do teste de hipótese é definir a hipótese alternativa. A hipótese alternativa, ela representa a afirmação que desejamos testar, não é? O status quo. Então, depois dela que eu escrevo a hipótese nula. Então, vamos lá. A hipótese alternativa, no meu caso aqui, olha, eu quero testar se o tempo de entrega é maior do que 30, né? E o status quo, que é a afirmação da pizzaria, é que o tempo de entrega é menor ou igual a 30. Como a hipótese alternativa, no caso aqui a hipótese alternativa, ela possui o sinal de maior, de acordo com a nossa tabelinha lá, o teste é unicaudal à direita, pois estamos interessados em verificar se a verdadeira média é maior que o valor de referência. Então eu vou considerar um teste unicaudal, não é? Vou pegar só a cauda direita. Só os valores críticos que estiverem na cauda direita que vão poder contestar essa afirmativa. Passo 2. Especificar o nível de significância que eu quero utilizar no teste. No caso aqui, vamos definir o alfa igual a 0,05, né, que é o mais comum. Ao definir alfa igual a 0,05, a gente está aceitando um risco de até 5% de cometer o erro tipo 1. Ou seja, rejeitar a hipótese nula, mesmo que ela seja verdadeira. Então, eu vou definir aquele limite crítico, né? Assumimos assim que existe uma probabilidade de até 5% de rejeitarmos erroneamente a afirmação da pizzaria de que a média de tempo de suas entregas é menor ou igual a 30 e concluímos que eles demoram mais que isso. A gente vai calcular aqui agora o p-valor. O p-valor ele é a probabilidade de observar um valor da estatística do teste tão extremo quanto ou mais extremo que o valor obtido na amostra, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. Então, o p-valor vai ser sempre um valor entre 0 e 1, porque ele é a probabilidade, não é isso? Então, ele vai estar sempre entre 0 e 1. O p-valor, ele mede quão compatível, como a gente já falou lá na teoria, o resultado da amostra é com a hipótese nula. Como o p-valor é a probabilidade de encontrar um valor extremo, por exemplo, no caso do problema, se a gente encontrasse lá 27, que é um tempo muito menor, né? Ele seria um valor muito pequeno. É pouco provável de encontrar um valor muito alto de P. P-valor, no caso aqui, ele vai ser igual à probabilidade de T ser maior que T crítico, né? Que o valor crítico. Então, o valor de P ele é a probabilidade da distribuição T ser maior que o T crítico. O sinal menor, maior ou igual, dentro desse parênteses aqui, olha, que a gente vai colocar aqui, ele é o mesmo que o da hipótese alternativa, tá? Vou voltar aqui na hipótese alternativa, olha. Hipótese alternativa, estou aqui com maior. Então eu quero estar interessado em encontrar um valor de t
maior que o T crítico ali. No teste de hipótese, a gente trabalha com a distribuição Z ou T, igual a gente já falou. Isso vai depender do tamanho da amostra e de conhecer ou não o desvio padrão da população. Nesse caso aqui, embora a gente tenha uma amostra de 30, né? Como a gente está trabalhando com o desvio padrão, eu vou usar aqui o teste T. E no meu caso prático aqui, olha, eu quero H1, média de A, maior que a média de B. Se eu estou trabalhando com a média maior, eu só vou aceitar o teste unicaudal à direita, né? A minha região crítica é justamente essa aqui que está colorida aqui no desenho. Agora eu vou calcular o valor da estatística de T. Então, aplicando os dados aí do problema, né? Eu vou chegar num T, jogando aqui na fórmulazinha, olha, eu vou chegar em um T de 1,37. Tá? Apliquei aqui na fórmula, cheguei num T de 1,37. A probabilidade de T ser maior que 1,37, né, que esse é o meu T crítico, pode ser verificada na tabela abaixo. Então, o que eu quero saber? Qual que é o T crítico é 1,37. Qual que é a probabilidade do T ser maior, né? Ser maior, cair nessa região crítica, região de rejeição, né? A gente pode olhar isso na tabela, tá? Vamos olhar aqui na tabela, depois a gente pode também fazer o cálculo usando alguma linguagem de programação ou algum software estatístico. Para verificar o valor na tabela, vai seguir os seguintes passos. Olha, encontrar os graus de liberdade. Então, como a gente tem uma amostra de 30, são 29 graus de liberdade. Eu vou pegar a linha 29. Localizar o valor T. A gente vai seguir a linha 29 até encontrar valores que cercam esse valor. Olha, a tabela não tem todos os valores de T, né? T pode assumir infinitos valores ali. Então, eu vou pegar quais são os valores que vão cercar esse valor. Então, vamos olhar aqui na tabela. Ó. Você verá o valor 1,311. Então, vamos lá, aqui, olha. Na tabela, ó. Seguindo aqui, ó, 29 graus de liberdade. Né? Eu estou nessa linha aqui. E alfa 0,5. Né? Então, eu vou pegar aqui são os valores de T. Tá? Então, vamos lá, ó. 29 graus de liberdade. Eu vou seguindo aqui, olha, eu vou encontrar 1,3 e 1,6. Então, o meu 1,7 está entre 1,3 e 1,69, né? 1,311 e 1,699. Então, 1,37 está entre esses dois valores. Mais próximo desse aqui, né? Mas está entre os dois. Então, eu sei que eu vou ter um P, né? Se eu subir aqui, olha, eu vou subir agora aqui a linha, um P entre 0,10 e 0,05, tá? Então aqui, olha, como 1,37 está entre 1,311 e 1,699, o valor de P está entre 0,5 e 0,10. É assim que a gente olha essa tabela. Mas igual eu falei, hoje é muito raro eu utilizar esse tipo de tabela, né? Eu deixei aqui um cálculozinho aqui de Python para vocês fazerem esse tipo de cálculo, tá? Então, se a gente calcular aqui, olha, utilizando esse códigozinho aqui, olha, script, né? A gente vai achar um valor de P igual a 0,096. Né? Então, o valor bem mais aproximado que na tabela, né? Na tabela é muito difícil de olhar isso ali. A gente falou assim, ó, P está entre 0,10 e 0,5. Aqui não. Aqui eu sei que está entre 0, que o P, né, é 0,0906. Mas antigamente, quando não tinha computador, lá antes de 95, não era nem acessível, né? O pessoal utilizava essa tabelinha aí, que já tinha sido calculada justamente para isso. Todo livro trazia essa tabelinha. Então, logo o valor de P, ele vai ser 0,09. O valor calculado da estatística T foi 1,37. A probabilidade de obter um valor T maior que 1,37, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, é de aproximadamente 0,09 ou 9%. Ou seja, é um valor pequeno, né? O p-valor, como a gente já falou, ele é uma probabilidade de um valor extremo. No caso desse exemplo, temos um pequeno p-valor, 0,09. Agora vamos para a parte de conclusão, usando a nossa regra de decisão, né? Com base na regra de decisão, então, eu vou ver se eu vou rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula.
Então, a regra de decisão, olha, a gente vai rejeitar H0 se p-valor é menor que alfa. E a gente não vai rejeitar H0 se p-valor maior ou igual a alfa. No caso aqui do meu problema, o meu p-valor foi 0,9, né? O meu alfa aqui, ele era 0,05. Então, eu tenho um p-valor maior ou igual a alfa, né? P-valor maior ou igual a alfa me aponta para rejeitar H0. Ou seja, p-valor maior que alfa, eu vou rejeitar H0. Então, aqui, olha, como p-valor 0,09 foi maior ou igual a alfa, que é 0,05, quer dizer, eu não rejeito a hipótese nula, né? Aqui é não rejeitar a hipótese nula. Então, não vou rejeitar a hipótese nula. Então, a hipótese nula é de que a média da população é menor ou igual a 30. A hipótese nula aqui, olha. Como o p-valor é maior que o nível de significância de 0,05, não rejeitamos a hipótese nula. Portanto, com base na amostra, não há evidência estatística suficiente para afirmar que o tempo médio de entrega da pizza seja maior que 30 minutos. Então, com base nessa amostra, eu não posso refutar a afirmativa da pizzaria. Então, como é que eu vou falar? Olha, não temos evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Logo, podemos concluir que a pizzaria está correta em sua afirmação de que a média de entrega é de 30 minutos ou menos. Talvez com base em outra amostra, eu poderia chegar nessa conclusão. Uma amostra maior, talvez também com nível de significância mais ajustado, eu poderia conseguir refutar isso aí. Tá? Então, esse é o segundo caso de teste de hipótese aqui, já um teste unilateral. O primeiro eu fiz um teste bilateral, o segundo eu fiz um teste unilateral. Agora, pessoal, eu vou ter que introduzir mais um conceito aqui para a gente poder fazer um outro teste de hipótese. Tá? São vários tipos de teste de hipótese que a gente pode fazer. Então, eu vou introduzir esse conceito aqui, ó, de amostras independentes e dependentes, ou pareadas. Você já deve ter ouvido falar isso em algum momento. Para que a gente possa fazer mais um teste aqui. Tá? Então, vamos lá. O que são amostras independentes? Duas amostras são consideradas independentes quando o processo de seleção dos indivíduos da primeira amostra não possui nenhuma influência ou relação com a seleção de indivíduos da segunda amostra. Critério de independência. Se as variáveis aleatórias x da amostra 1 e y da amostra 2 forem tais que a ocorrência de um valor x não altera a distribuição de probabilidade de y, as amostras são independentes. O conceito é meio confuso, mas na hora que vocês olharem para o exemplo vai ficar mais fácil. Características. Os grupos são compostos por indivíduos ou objetos distintos, sem conexão, e são amostras independentes. Os tamanhos da amostra, N1 e N2, eles podem ser diferentes. Eu posso comparar mesmo que o tamanho da amostra for diferente, porque eles são independentes. Exemplo, comparar a pressão arterial de um grupo de homens com a de um grupo de mulheres. Isso aqui é um exemplo de teste independente. Eu vou lá, calculo a pressão dos homens, calculo a pressão das mulheres, depois nós de comparar, então eu vou utilizar um teste de amostras independentes. Nesse caso da pressão dos homens e das mulheres, os dados de um grupo não têm nenhuma ligação com o dado do outro. A escolha de um indivíduo do grupo A não influencia em nada quem será escolhido no grupo B. Então, como funciona? Você compara dois grupos distintos e separados. Outro exemplo aqui, olha. Comparar o salário médio de funcionários de uma empresa em São Paulo com o salário médio de funcionários de empresa em Curitiba. Uma amostra não tem relação com a outra. São pessoas diferentes vivendo em contextos diferentes. Já o caso de amostras pareadas ou dependentes, vocês vão ver que existe uma relação. Vamos lá. Amostras são dependentes quando cada observação de uma amostra está vinculada ou emparelhada com observação específica na outra amostra. Critério de dependência. Existe uma correspondência bionívoca entre os elementos. Isso significa que o conhecimento do valor na amostra 1 ele fornece informações ou reduz a incerteza sobre o valor correspondente na amostra 2. Características. Geralmente envolvem as mesmas unidades experimentais medidas em dois momentos distintos, que é o caso dos estudos longitudinais, né? Você verifica algo sobre uma pessoa hoje e verifica algo sobre ela daqui a um ano, por exemplo, um estudo longitudinal. Ou indivíduos diferentes combinados por características específicas, por exemplo, vou comparar gêmeos, ou então casais, né? Isso pode também ser um caso de amostra pareada. O tamanho da amostra
ele tem que ser necessariamente o mesmo. Para eu poder comparar o grupo 1 com o 2, eu tenho que ter o mesmo tamanho da amostra, tá? Vou dar um exemplo aqui que vai facilitar, olha. Medir a glicemia de um paciente antes e depois de tomar o medicamento. Então, você vê, essa amostra é dependente, né? Porque é o mesmo paciente antes e depois do medicamento. Aqui, cada dado, o grupo está diretamente ligado a um dado específico do outro grupo. Geralmente estamos falando do mesmo indivíduo ou de pares emparelhados, espelhados, né? É muito comum em estudos de antes e depois. O objetivo é observar a mudança dentro da mesma unidade, né? Qual foi o reflexo dentro daquele indivíduo ou daquela unidade. Ao exemplo aqui, com o exemplo fica fácil. Medir o peso de um grupo de pessoas antes e depois de uma dieta. Né? Então, assim, medir o peso de um grupo de pessoas antes de uma dieta e medir o peso depois, nas mesmas pessoas, né? Após um mês, o dado depois, ele depende totalmente de quem a pessoa era antes, de qual era o peso dela antes. Tá? Então, acho que com isso aí a gente consegue simplificar o conceito. Uma regrinha aqui para não esquecer, né? Independentes são grupos diferentes, vai ser o grupo A versus o grupo B. E pareadas, via de regra, é o mesmo grupo em momentos ou condições diferentes, antes versus depois. Agora, gente, que a gente já conhece esse conceito aí, olha, a gente vai fazer um exemplo de teste de hipótese, né? Com duas amostras independentes. A gente tem teste de hipótese para amostras dependentes e a gente tem teste de hipótese para amostras independentes. Existem vários tipos de teste de hipótese. Eu vou passar mais esse aqui na apostila. Depois, no capítulo à frente, eu vou citar vários tipos de teste de hipótese. E o grande desafio do estudante agora é ele buscar esse conhecimento, né? Esse curso aqui ele te dá toda a base que você precisa para você começar a ler, entender, pesquisar, tá? E vocês vão descobrir que existem outros tipos de teste que vocês vão aplicar na vida prática aí, tá? Eu não vou falar aqui, por exemplo, do teste T para amostras dependentes. Eu vou falar de um teste T para amostras independentes. Mas vocês já sabem que existe um dependente. Basta você procurar e aplicar no caso concreto. Se você deparar com amostras pareadas, você vai ter que fazer outro tipo de teste que não é esse aqui, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo aqui. Esse exemplo eu adaptei desse site aí, né, acho que é blog da Fernanda Pérez. Então vamos lá. Um pesquisador, ele deseja avaliar se a prática regular de atividade física está associada a diferentes níveis de glicemia em jejum. Então ele quer saber, olha, praticar atividade vai trazer diferença na glicemia em jejum? Por isso, foram selecionados dois grupos independentes de indivíduos. Então ele pegou dois grupos diferentes. Ele não quis pegar um grupo e fazer um teste longitudinal, né? Antes e depois. Ele pegou grupos diferentes e testou. Para isso, foram selecionados dois grupos independentes de indivíduos. Um grupo composto por pessoas que praticam exercício físico, né? Aqui na tabelinha embaixo está EF, exercício físico, e outro grupo sedentário, que é o SED, né? Que são os sedentários ali na tabela. Foi realizada uma amostragem aleatória em cada grupo. Então ele pegou essas pessoas e em cada extrato, né? Ele selecionou pessoas de forma aleatória. E os níveis de glicemia em jejum foram medidos. As estatísticas aqui estão na tabela, né? E a gente vai trabalhar com essa tabela. Então, considerando um nível de significância de 0,05, né? Meu alfa igual 0,05, meu alfa igual 0,05, eu vou verificar se há evidência estatística de diferença entre essas duas médias, né? Eu quero ver se a média do grupo 1 e a média do grupo 2 de glicemia em jejum, elas são estatisticamente diferentes. Então, para isso, eu vou utilizar o teste T para duas amostras independentes. Então, os dados são esses aqui, né? O pesquisador pegou aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos de um grupo e 6 do outro. Uma amostra pequenininha, né? Então, ele foi muito econômico aqui na pesquisa, coisa que na prática, particularmente, eu não faria. Então, ele pegou amostras pequenas, são 6 indivíduos que praticam exercício físico, 6 que são sedentários, calculou a glicemia em jejum, tirou aqui a média, então no grupo que faz exercício físico, ele achou uma média de 98,8 e no sedentário ele achou uma média de 109,9. Isso parece que quem é sedentário tem uma glicemia em jejum maior. Isso me faz, embora a amostra seja muito pequena, né? Isso me leva a querer concluir, mas eu não posso afirmar isso do ponto de vista da inferência estatística. Para mim afirmar isso do ponto de vista da inferência, eu tenho que fazer alguns cálculos, não é isso? O que muitas vezes as pessoas erram é querer tirar conclusões
sem ter por base um método matemático por trás. Então, a inferência estatística, ela te permite tirar essas conclusões, tá? E o desvio padrão aqui na primeira amostra aí de exercício físico foi 7,4 e na segunda 12. Ó, já tem um desvio padrão grande aqui, né? Então, isso já começa a tirar um pouco a minha certeza. Note que há uma diferença de 11 miligramas por decilitro entre as médias do grupo, olha. Então, entre as médias, eu tenho uma diferença de 11, olha. Entre essa e essa aqui, eu tenho uma diferença de 11. Mas essa diferença, ela é realmente estatisticamente significativa, de posto que eu posso afirmar que quem é sedentário tem glicemia maior? É isso que o teste vai me dar. Então, vamos usar a inferência estatística para extrapolar, né? Extrapolar esse resultado e avaliar se a população, os valores de glicemia difeririam entre os grupos, né? Então, vamos lá. Será estudado o teste T independente. Nesse teste, a hipótese nula traz a igualdade. Então, eu já estou aplicando o teste T independente. E teste T independente, ele traz a igualdade na hipótese nula e a diferença na hipótese alternativa. Então, na hipótese nula, eu tenho o quê? Que a glicemia de quem faz exercício físico ela é igual à glicemia em jejum de quem é sedentário, né? Olha, a média populacional da glicemia dos dois grupos é igual. E a hipótese alternativa, que a média é diferente. O teste T vai comparar essas médias dos dois grupos, levando em consideração os tamanhos da amostra, que são 6, e os desvio padrão. Então, vamos lá. Há diferentes fórmulas para o cálculo do valor de T. No caso desse teste aqui, a fórmula abaixo é uma das mais usadas, pois permite que os grupos apresentem variâncias e tamanhos diferentes. Então, gente, no teste T para amostras independentes, eu tenho essa fórmula aqui, olha, para o cálculo de T, olha. Tá? Ela verifica a diferença entre o grupo A e o grupo B. Ela também traz aqui o tamanho da amostra do grupo A e do grupo B e o desvio padrão da amostra do grupo A e do grupo B. Então, utilizando essa fórmula aqui, né, fazendo os cálculos, a gente vai chegar em um valor de T de 1,987. E a partir desse valor de T, que a gente vai verificar aqui se é significativo, né? Então, para isso, a gente utiliza uma distribuição de probabilidade para valores de T, que assume que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, trata-se de uma distribuição de valores de T em um cenário em que as médias de dois grupos sejam iguais. Então, se essa distribuição que eu estou usando, já para esse teste T, ela é própria para calcular essa diferença de médias. Então, ela é uma distribuição simétrica, cujo centro é T0. Então, o centro da distribuição aqui é T0, né? A distribuição T com a média aqui 0, não é isso? Então, analisando a fórmula do T, a gente vai perceber que o T0 é obtido, se a gente olhar aqui a fórmula, olha, quando a média de A for igual à média de B, né? A menos B vai ser 0, logo eu vou chegar no T0. É isso que está falando aqui, olha. Aqui, ó. Analisando a fórmula de T, percebemos que T0 é obtido quando as médias do grupo A e B são idênticas. Logo, XA menos XB vai ser 0. Portanto, uma vez que essa distribuição assume que a hipótese nula como verdadeira, os valores mais prováveis serão os valores próximos de T0. Então, quando eu estiver perto de T0, minha evidência é muito forte de que isso é igual. E quando eu estiver encaminhando para o extremo, vai ter uma diferença, vai me falar muito que isso é diferente. Tá? Então, essa é a interpretação aqui desse teste. A probabilidade de obtermos um determinado valor de T, ou um valor ainda mais extremo que aquele, né, que a gente achou no cálculo ali, considerando a hipótese nula verdadeira, é dada pela área sobre a curva de distribuição. Essa probabilidade é o nosso valor P. Então, aqui, olha, o meu T, que a gente achou aqui, olha, 1,897. Então, aqui, olha, 1,89, né? Menos 1,89. Então, se eu achar um valor menor que esse, menos 2, menos 3, eu já estou caindo na região de rejeição. Não é isso? É isso que essa imagem quer mostrar para a gente aqui. Então, como T é negativo, o valor de P será a probabilidade de obtermos um valor de T igual àquele ou ainda menor, mais negativo. Então, o meu T crítico é esse aqui.
E o valor de P será a probabilidade de obter um valor de T, né? Essa probabilidade aqui, olha, essa probabilidade, ela é a probabilidade que é o valor de P, né? Ela é a probabilidade de obter um valor menor do que menos 1,89, que é o meu T crítico, tá? Então, essa é a probabilidade aqui que me dá a probabilidade de P. Esse valor, ele corresponderá à área sobre a curva a partir do T calculado, que é o menos 0,8, que é o T crítico, até o ponto mais extremo, né, do lado esquerdo negativo, que é essa áreazinha aqui. Como estamos trabalhando com duas amostras, vai surgir uma diferença aqui em relação à forma de calcular o grau de liberdade, tá? Como são duas amostras, o grau de liberdade são calculados como grau de liberdade de N1 mais N2 menos 2. Então eu vou tirar, porque eu estou tirando um grau de liberdade de uma amostra e de outra. Eu tenho erro nas duas amostras, não é? Então, embora eu possa somar aqui o tamanho da amostra 1 com a 2, eu estou tirando 2 graus de liberdade em vez de tirar só um, para me ajustar mais, para me ser mais conservador na minha, no meu corte, para errar menos, tá? Então, quando trabalhar com duas amostras aqui, no caso do teste T, para amostras independentes, eu tenho que subtrair 2, eu tenho que somar o tamanho das amostras, subtrair 2 em graus de liberdade. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 mais 6, que é o tamanho das amostras, menos 2, eu vou ter 10 graus de liberdade. Para um teste bicaudal, como este, né, onde H1 ele é diferente, o valor de P é calculado como 2 vezes P. Tá? Por quê? Porque aqui na imagem, olha, eu estou mostrando um teste unicaudal, mas se eu tiver, como o meu valor de P, quando eu tiver perto de zero, eu estou muito próximo da igualdade, vocês lembram? Quando eu estiver nos extremos, eu estou muito mais provável de rejeitar. Então, tanto menos 1,89 quanto 1,89 são meus valores críticos, tá? Então, o valor de P ele pode ser esse aqui, como ele pode ser esse aqui. Então, por isso, em um teste bicaudal, como este, que traz a diferença, né, teste bicaudal, o valor de P é calculado como 2 vezes P de T menor que menos T. Aqui eu coloquei esse tracinho aqui, falar que é o módulo, né? Módulo de T, tá? Para a gente saber que pode ser os dois T's. Que é 2 vezes a área da cauda mais extrema. Como T menos 1,89, o valor de P, né? O valor de P vai ser esse aqui. Se a gente, por exemplo, quiser calcular no Excel, como é que calcula no Excel? Eu deixei a formulazinha, olha, distribuição T menos 1,89, vírgula, graus de liberdade que são 10, vírgula verdadeiro, para saber se o teste é verdadeiro, vai me dar um valor, que a gente vai chegar nele aqui. Então, observação, o valor final será o mesmo, independentemente do sinal da estatística, devido à simetria da distribuição T. Também deixei aqui em Python, tá? Se o pessoal quiser calcular aí utilizando Python, também pode calcular. Então, feito o cálculo, o valor de P é P igual a 0,044. Esse valor de P deve ser multiplicado por 2, uma vez que o teste é bicaudal. Então, estou trabalhando com as duas caudas, pois estamos tratando a diferença, né? Logo, então, meu P é 0,088. Então, vamos lá agora para as regras de decisão. Olha, como meu alfa era 0,05, se o valor P for menor que 0,05, rejeitar H0. Se o valor de P for maior que 0,05, não rejeitar H0. Então, assim, como 0,08 ele é maior que 0,05, não rejeitamos aqui o H0. Tá? Então, não rejeitar H0. Então, não há evidência estatística suficiente. Então, não há evidência estatística suficiente ao nível de significância de 5% para afirmar que existe diferença entre as médias de glicemia em jejum e entre os grupos de quem pratica exercício físico e de sedentário. Quando eu falo, gente, que não existe evidência estatística suficiente, eu não estou falando que eu não posso rejeitar ou que eu devo aceitar. Tá? Eu estou falando que nesse caso concreto, com essa amostrazinha pequena que eu utilizei aqui, foi o que eu concluí. Tá? Se eu quisesse ter uma afirmativa mais forte, eu deveria trabalhar com uma amostra maior, né? Isso me garantiria mais força estatística.
E a interpretação aqui importante, né? Então aqui, ó, no finalzinho aqui, o valor P de 0,08 está próximo de 0,05. Tá? Então, porque ele está próximo, a gente sabe que a gente está perto ali da região crítica. Isso sugere uma tendência de diferença, mas ainda não significativa. Com uma amostra maior, o resultado poderia ser mais significativo. Tá? Então aqui a gente fecha esse capítulo 8, que vai falar dos testes de hipótese. Como eu disse, eu mostrei 3 exemplos completos aqui de cálculo, 3 exemplos diferentes, né? 3 exemplos diferentes. Vocês vão ter outros muitos casos concretos aí na vida real. E eu vou mostrar num capítulo da apostila aqui, eu vou citar vários tipos de testes para vocês poderem aprofundar mais nos estudos. Mas eu considero que quem chegou até aqui no curso e já entendeu tudo que está daqui para trás, já atingiu o objetivo aí da matéria, tá? A próxima unidade já vai aprofundar um pouquinho mais, mas para mim já atingiu o objetivo aí da inferência estatística, tá? Eu vou trazer mais um capítulo aqui que também é importante, vou citar outros tipos de testes, mas quem chegou aqui até aqui e entendeu tudo, já consegue partir para pesquisas sozinho, principalmente utilizando a IA como apoio agora, né? E não como uma muleta que vai te explicar tudo, né? Para te explicar tudo, vocês vão conseguir dar os prompts corretos, pedir as coisas certas, montar os testes, pensando se a amostra é emparelhada, se ela não é, se ela é independente. Vocês vão saber escolher o alvo de uma forma adequada. Então, vocês vão saber interpretar o resultado também. Então, é isso que a gente queria aqui com o curso. Tá? Então, acho que até aqui o objetivo principal do curso foi atingido. E daqui para frente, a gente vai mostrar o algo a mais, que vai dar o diferencial para cada aluno aí. Obrigado e até a próxima.